Olá, crianças, aqui é a professora Adriana. Vamos para a nossa correção de história do APES, tá? Capítulo 5. Então vamos lá. A primeira pergunta é sobre aquele poema, né? Sobre cidade de nascença e cidade de adoção. O que significa cada uma dessas cidades? Bom, cidade de nascença é o lugar onde nascemos, cidade de adoção é aquela para a qual nós nos mudamos e aprendemos a gostar. A2. A cidade que você mora é a sua cidade de nascença? Explique. Eu citei o meu exemplo. Eu moro em São José do Rio Preto, que não é a minha cidade de nascença, porque eu nasci em Barretos, e Rio Preto é minha cidade de adoção. Aí vocês coloquem o de vocês aí. 3. 4. Procure no dicionário o significado de urbano e rural. Urbano, significado de urbano, olha lá. O que pertence à cidade, próprio de cidade, que tem a aparência de cidade, ou a ela se refere vida urbana. Quem vive na cidade tem uma vida urbana, quem vive no campo tem uma vida rural. Urbano também é um adjetivo, quer dizer, significa uma pessoa civilizada, uma pessoa educada, né? Uma pessoa afável. O doutor Pedro agiu com urbanidade, né? Urbanidade com civilidade, né? Com educação. Mas para nosso capítulo de história, apenas esse significado, o que é próprio da cidade, ou que tem aparência de cidade, é o que interessa. Então, do campo, referente ao campo, o que é próprio do campo, agrícola, campestre, característica de quem passa a vida no campo, né? Ou tira do campo a sua subsistência, o seu dinheiro para comer. Onde morava a maioria da população em 1950 e onde está vivendo agora. Em 1950, a maioria morava no campo e hoje vive na cidade. Vocês se lembram do gráfico? Este aqui? Olha aqui, 1950 está aqui no começo, embaixo, e a população urbana é assim, amarelo. A população da cidade é cor de rosinha, crescendo, conforme os anos vão passando. Embaixo estão os anos. E a população total, né, vai crescendo junto com a cidade, que é a linha em preto. Então aqui em 1950 pode ver que o amarelo estava bem junto com o cor-de-rosinha aqui. A maioria estava morando na cidade, até 1960 e poucos, né? Uma grande maioria vivia no campo. Hoje vive na cidade. Então vamos lá. E por que a população urbana aumentou tanto? A resposta é pessoal, mas eu dei um exemplo. É porque vocês acham, né? Porque a cidade oferecia melhores condições de vida, melhor remuneração. O que é remuneração? Dinheiro, certo? Melhor salário, melhor qualidade de vida. A população da cidade tinha luz elétrica, esgoto, água. Ela tinha aqui conforto, educação mais próxima, né? Isso foi, a indústria oferecia empregos bons, o comércio pagava melhor do que hoje, e as pessoas foram se transferindo. Algumas foram obrigadas a vir porque elas sofreram pressão de grandes fazendeiros para que as terras fossem vendidas, né? Mas basicamente esse é um dos motivos. Quando começou o pessoal sair do campo para a cidade. Descreva o que está representado nas imagens da aula anterior. Bom, que imagens aqui que está falando? Estão falando dessas daqui, ó. Isso aqui, tá vendo? Um pai de família com seus filhos, seu cachorrinho, tudo com as trouxas na cabeça de mudança, né? E também essa daqui. De um caminhão com retirantes, com pessoas se mudando. Então, são retirantes, né? São retirantes nordestinos.
são retirantes nordestinos ou migrantes que saíam da sua região, eram pobres, e a maioria deles vinham em caminhões desconfortáveis, sentados num pau, né, num banco de madeira, sem encosto, com muita gente, né? Então, evidentemente, por que você acha que é proibido transportar pessoas em caminhões pau de arara hoje em dia, né? Se chamava pau de arara. Por ser inseguro e sem conforto. E, gente, vocês já pensaram no nome pau de arara? Arara vem tudo empoleirado, né? Então, é por causa disso. Questões. O que a máquina mostrada na foto da aula anterior faz? Bom, a máquina que eu mostrei é uma colheitadeira e a função é colher alimentos e substituir o trabalho de humanos. Tá aí a colheitadeira aqui, ó. Só precisa de uma pessoa para operar essa máquina. E ela colhe muito, né? Então não tem inverno, não tem sol, não tem o cara que opera, ele vai aqui dentro, né? Quem dirige a colheitadeira no ar condicionado, algumas têm até ar condicionado, né? Então o trabalho de 80, 100 pessoas, uma máquina agrícola ela consegue fazer. Tá certo? Então, a próxima pergunta. Que relação há entre o surgimento da máquina agrícola e o êxodo rural? Tá? A máquina, ela substitui muitos trabalhadores braçais. Então, você precisa de apenas uma pessoa para operar essa colheitadeira. Então, uma coisa que vocês precisam é gravar, tá? É o seguinte... Isso está ocorrendo, não ocorreu só no campo, ocorre em todos os setores da vida humana. E vocês precisam se especializar, né? Precisam de qualificação, precisam de um nível superior, porque o Brasil é um país que tem pouquíssimos empregos e muita gente sem qualificação, sem estudo, que não consegue trabalhar. Então, vou citar outros exemplos, tá? Por exemplo, não existe mais cobrador de ônibus. Antigamente existia, porque agora com a maquininha eletrônica, né, o cartão eletrônico, não precisa mais. Então mandaram todas essas pessoas embora, né? Podem perguntar para os seus pais se não existiam cobradores de ônibus. Outra função, bancários. Vocês vão lá no banco, vocês veem caixas. Mas antigamente tinha muito caixa. Por quê? Porque não havia a máquina eletrônica, o caixa eletrônico. Então, o ser humano tinha que fazer tudo, né? E aí, com o advento do caixa eletrônico, muitos bancários foram mandados embora, tá? Na Alemanha, por exemplo, não existe caixa de supermercado. A tendência é que não haja mais no futuro, porque eles automatizaram todos os supermercados também, né? Ai, professora, mas o que vai acontecer então? Vai acontecer que cada vez mais o trabalho está se especializando. A informática, o uso da informática está crescendo. Eu, por exemplo, estou com um problema aqui no meu notebook, por isso que eu estou filmando as aulas desse jeito, tá certo? Porque a minha placa de som está com defeito. Mas, assim, cada vez mais você saber lidar com as tecnologias, você ter uma ou mais profissões vai fazer a diferença entre ter emprego e não ter emprego, entre ter dignidade e não ter dignidade, não é? O Brasil hoje tem 50 milhões de desalentados e desempregados. É muita gente, que gostariam de trabalhar, mas não podem. E pararam a educação no meio do caminho. E a tecnologia, ela está substituindo muitos empregos. Então, é isso aí. Acabou a nossa correção de hoje. E depois, na sexta-feira, nós iremos para a outra parte do capítulo. Uma outra parte desse capítulo 5.